Boa tarde, começa agora mais uma análise política com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária, e, enfim, numa semana depois de um fato muito triste, né, mas um fato que já vinha sendo mais ou menos previsto pelo Rui nos programas que ele tem feito aqui conosco. Boa tarde, Rui, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo em paz. Nosso público estava te esperando ansiosamente para essa conversa de hoje, para saber a sua leitura. Muita gente tem te acompanhado nas análises que você tem feito semanais aos sábados na TV Causa Operária, né? E você fez o programa no dia da prisão do Lula, propriamente? Fez. E nós fizemos também um programa extraordinário no dia seguinte, que teve uma audiência incrível. Brutal, né? Como é que você está vendo hoje a situação do Lula? Primeiro assim, você já imaginava que ele seria efetivamente preso? Que não tinha... A minha hipótese mais provável é que ele seria preso. Se ele não fosse preso agora também, que vamos supor que desse uma zebra no STF, eu acho que eles voltariam a carga até colocar ele na cadeia. Eu acho que era inevitável isso. Antes de chegar, Rui, na questão do que vai acontecer daqui para frente, as formas de resistência, tem uma questão que dividiu muito a esquerda e as pessoas que estavam lá em São Bernardo do Campo. Ele deveria ter resistido ou não, né? Ele poderia ter enfrentado ou não. E aí muitas pessoas colocaram que a decisão foi do Lula, que ele levou em conta fatores jurídicos para tomar a decisão dele, mas muita gente ficou descontente com esse tipo de saída, achando que seria possível resistir e esticar pelo menos até essa quarta-feira, quando a gente teria essa votação no Supremo. Eu acho que era possível resistir, sim, né? Nós temos que considerar que na sexta-feira teve um ato grande lá, no sábado, de novo, um número muito grande de pessoas. Sem uma convocação explícita, né? Sem uma grande convocação. Quer dizer, o Sindicato dos Metalúrgicos estava se transformando num centro de resistência ao golpe, especificamente contra a prisão do Lula. Um pessoal muito combativo, muito aguerrido. Maioria do PT, nós estávamos lá também, os nossos militantes. E eu acho que por um breve instante, né, esses militantes colocaram em xeque o golpe, porque pela maneira como eu observei a reação da direita e da imprensa, extremamente cautelosa, eles ficaram assustados com a possibilidade de que havia chegado o momento de que o pessoal não ia aceitar mais essas arbitrariedades, esses desmandos, etc. e tal, e a coisa iria falhar, o golpe iria falhar ali, né? Mas volta e meia tinha aquelas ameaças. A tropa de choque está chegando, o Alckmin colocou o choque à disposição. Houve até um fato novo que não levaram em consideração no sábado. No sábado o governador já não era mais o Alckmin, já era o Márcio França, que provavelmente não gostaria de estrear no governo de São Paulo matando gente, né? Ou seja, enfraqueceria a possibilidade de uma repressão muito pesada, porque a Polícia Federal sozinha não faria. Não faria. Eu acho que invadir ali o sindicato para pegar o Lula era uma coisa muito difícil. Teria que ser feita uma verdadeira operação de guerra contra a população. Sem falar que se essa operação se desse e ela não ia ser... não ia demorar 5 minutos. Existia a possibilidade, porque os dois atos, eles tinham uma grande composição de operários do ABC, de que as fábricas começassem a reagir, inclusive a entrar em greve, o que colocaria a temperatura política lá em cima e colocaria o golpe em xeque. Eu acho que o que aconteceu nessa sexta e no sábado é uma demonstração do caminho para se lutar contra o golpe. O golpe precisa ser colocado em xeque. Em algum momento o golpe precisa ser colocado em xeque. Não adianta ficar esperando, é isso que nós temos insistido sistematicamente, que haja uma decisão jurídica, institucional favorável. Não, a máquina do golpista, apesar de todas as dificuldades que ela encontra, ela vai para frente porque ela tem uma consciência clara, né, do tamanho da partida que eles estão jogando. Claro, mas você tinha ao mesmo tempo os setores da imprensa golpista e da direita, né, cobrando inclusive do Sérgio Moro que ele decretasse uma preventiva e de que mandasse logo invadir e tal. Aí, alguns, né? Alguns. Aí eu vou ler aqui uma frase do Moff Tarkin. Ele fala: não foi o PT que se acovardou.
Lula não quis que as pessoas fossem machucadas. Ele se sentiu responsável pelos manifestantes. Você acha que foi isso que pesou ou foi uma questão jurídica? Algumas pessoas falam, não, o Lula não quis correr o risco de uma prisão preventiva porque seria mais difícil ter um habeas corpus lá na frente. Ou seja, nesse caso, aí seria uma escolha institucional. Ele escolheu, ainda apostando no caminho da legalidade, que é melhor juridicamente ter se apresentado. Outras pessoas dizem, não, tem isso, mas também tem o fator de que ele não queria que as pessoas se machucassem lá. Na sua opinião, o que foi determinante para ele? Eu acho que a política do Lula é tradicional nesse sentido de não buscar o enfrentamento. Logicamente que é uma característica quase orgânica da política dele, esse enfrentamento físico, violento e tudo mais. Mas eu acho que o X da questão foi a questão jurídica, né? O PT ele está aí trabalhando de novo com a hipótese de que medidas judiciais vão resolver o problema. Ao passo que a realidade está demonstrando o contrário. Todas as tentativas judiciais, até o momento, judiciais e institucionais, fracassaram, porque é evidente que é um complô. Claro. Ou seja, então, nesse caso, você o considera um preso político, evidentemente. Um preso político, sem dúvida nenhuma. Não há nem margem para questionamento em relação a isso. Não, é um homem perseguido por um sistema político, por uma conspiração, que é o golpe. O golpe é uma conspiração contra o povo brasileiro e que está encarcerado por motivos exclusivamente políticos. Nesse ponto, a gente vai chegar ainda, só avisando ao nosso público, aliás, agradecendo a audiência muito alta, que a gente vai discutir as reações dos presidenciáveis em relação ao que se fez. Mas eu te coloco uma questão. Se você estivesse no lugar do Lula, se fosse você ali, qual teria sido a sua decisão? Eu não me entregaria de jeito nenhum. Não se entregaria? O golpe só vai ser derrotado pela mobilização popular. Tem que ser colocado em xeque. Por exemplo, na época do impeachment, muita gente aventava o seguinte: vamos para Brasília, vamos ocupar o Congresso Nacional. Isso colocaria o golpe em xeque. Agora, você fica lá esperando que um deputado que todo mundo sabe que está comprado, recomprado, comprado de novo, que é um vigarista e tal, vai votar a favor? Agora, você não se entregaria, mas você, por exemplo, faria um pronunciamento dizendo, olha, que as pessoas que estão lá estariam cientes dos riscos que poderiam correr? Faria um tipo de comunicado desse tipo? Porque quem estava lá, chegou uma mensagem aqui, Rui, muito interessante, dizendo, olha, quem estava lá sabia que estava numa guerra. Então ninguém estava lá de brincadeira. Não, ninguém. O estado de espírito do pessoal era de enfrentar. Era de enfrentar. Era muito combativo. Os nossos militantes, inclusive, nós não tomamos a iniciativa de prender o Lula dentro do sindicato. Porque finalmente, né, nós nem somos do PT nem nada, mas o espírito da nossa militância era todo no sentido de não se entregar, não se render. Muita gente ficou... Nossa, aí do PT ficou decepcionada com a decisão e tal. Nós falamos, bom, é um erro, mas né, tem coisa muito importante acontecendo, isso aí acaba sendo um episódio, né? Ali, nessa questão de não se entregar, né, não se render, eles até pediram que se usasse a palavra não se apresentar. Mas, evidentemente, a imprensa progressista usou a palavra apresentar, e a imprensa golpista de direita usou a palavra rendição, entrega, né? Alguns diziam que ele estava intocado num bunker, ele foi comparado quase que a um Saddam Hussein no buraco dele. Toda essa... Não importa muito se é rendição, se é entrega, se é apresentação. O fato é que ele está preso, né? O fato é que agora ele está preso e que o destino do Lula está entre duas... está na seguinte alternativa. De um lado... ele teria que ser liberado pelos que deram o golpe. Ele teria que acreditar que o próprio regime golpista vai produzir um antídoto, né? E vai se desmontar por dentro, que é uma coisa bastante difícil de acreditar, apesar de que há muito zigue-zague, muita confusão. Há interesses, né? E há interesses poderosos que não são os do Lula nesse sentido. A divisão, tudo, mas a gente teria que acreditar que, que personagens como Marco Aurélio de Mello, Gilmar Mendes vão desmontar o golpe de Estado por dentro que eles ajudaram a fazer. Exatamente. Quer dizer, isso significaria uma crise terrível dentro da burguesia, muito maior do que nós temos hoje, e eu acredito que uma crise como essa só vem à tona
se a pressão popular impuser ao regime político um custo maior do que manter o golpe. Então a pessoa chega... É como acontece muito em vários tipos de movimentos reivindicativos. Chega uma hora que a pessoa fala: o custo para manter essa política é muito alto, então vamos recuar. Só que eu não estou vendo ainda... Tem isso, Rui, mas tem uma outra questão. Uma pessoa me ligou no fim de semana e fez uma análise muito interessante, dizendo o seguinte, que talvez uma figura como Gilmar Mendes, né, que também é orgânico da burguesia e tal, que ele tivesse uma visão de longo prazo dos interesses da burguesia mais profunda do que, por exemplo, é a visão da Rede Globo. A Rede Globo, olha, toca fogo, queima todo mundo. O Gilmar falou, olha, quem sabe não é por aí. Talvez o Lula já tenha recebido o castigo dele, que eles acham que ele merece, e agora jogam nas costas do Lula todo o custo, né? Por exemplo, hoje o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, publica um artigo dizendo que o Brasil tem que ter de volta a sua Constituição. O Gilmar acabou de ir ao Twitter para dizer, leiam o artigo do Lewandowski. Os dois estão botando, por exemplo, portanto, pressão na Carmen Lúcia. O Marco Aurélio disse que ia colocar em pauta. Se eles colocam em pauta e viram, ou fazem a Rosa Weber votar como ela tinha dito que era a convicção dela, acaba a prisão em segunda instância. Aí o Lula sai e os amigos deles não serão presos. Ou seja, o Lula já terá pago o custo, o Lula fica como responsável pela, veja bem, tudo por conta do Lula, e eles conseguem salvar os deles também. Será que não tem esse dilema? Não, tem. É isso que está por trás da crise. Existe uma esperança para o Lula, então? Então, aí é que está a coisa, né? É apostar numa hipótese que eu acho que é... remota. É remota. Por quê? Porque não se trata simplesmente da ação do STF, e nem da ação do setor da burguesia, que evidentemente está contra a bandalheira judiciária, o verdadeiro golpe de Estado judiciário que o STF deu rasgando a Constituição. A burguesia é uma classe social, um conjunto, onde há setores que são mais poderosos do que os setores sobre os quais se apoiam o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio de Mello, né? Nós temos que lembrar que faz parte do golpe o imperialismo. Claro. Nesse momento aqui, nós estávamos comentando um pouco antes, que há toda uma ameaça, um bater de tambores, né? Que pode significar uma nova invasão imperialista da Síria. Isso. Se você tem um poder que é capaz de do dia para a noite decidir armar uma guerra onde vai estar envolvida a União Soviética, você esmagar o PT, que é um partido desarmado e tudo, né, não é uma coisa que está fora do comum. Nós estamos enfrentando um inimigo poderoso e eu acho que a maioria das cabeças pensantes do PT estão subestimando o adversário. Claro. A gente vai falar ainda nesse programa sobre essa questão da possibilidade de uma terceira guerra mundial, que é uma coisa que está se desenhando. Só para quem não sabe, o Donald Trump viria para a Cúpula das Américas em Lima, cancelou a vinda em função do conflito na Síria. Ontem, no Conselho de Segurança, a Nikki Haley, que é a representante americana, disse que vai atacar com ou sem Conselho de Segurança. Inventaram a fake news de sempre, que é a questão do ataque químico, né? E a Rússia está dizendo que se houver esse ataque, não vai ser um ataque à Síria, vai ser um ataque à Rússia. Ou seja, é uma guerra aberta entre as duas maiores potências militares. Mas ficando no Lula, Rui, você acha, então, que ele terá chances remotas de sair? Você acha que vai ter a votação na quarta-feira agora, amanhã, dessa questão? Ou vai ter, olha, deixa eu ficar mais um pouquinho, vai ficando... Falei, o STF é uma caixa preta, né? Ali, todos eles lá são ultra especialistas em manobras regimentais e tudo mais. Então, você nunca sabe o que vai acontecer. Que há um conflito declarado e até que se agrava dentro do STF, não há dúvida. Só que nós não podemos considerar que isso daí é uma coisa que diz respeito só ao STF. As pressões ali são muito grandes. Eu tenho certeza absoluta que nos bastidores tem pressão de tudo quanto é tipo, tem chantagem, tem ameaças. O comandante Vilas Boas veio a campo ameaçar com um golpe de Estado caso o STF votasse. O que é um golpe de Estado assim, virtual, né? É praticamente um golpe de Estado. Colocou o país
né? Como nós já denunciamos várias vezes, é muito importante, sob a tutela dos militares. Quer dizer, na segunda-feira passada nós estávamos brincando aqui com o Paulo Moreira Leite, que as Forças Armadas são a quinta instância. Pois a quinta instância apareceu lá. Apareceu. Claramente falou, nessa instância aqui, a libertação do Lula não vai passar. Então, a pressão é muito grande. Agora, olha como é que está o grau de conflito, né? A ação que seria votada amanhã é a ação do PEN, Partido Ecológico Nacional. Que está tentando tirar... Acabou de estar aqui no UOL, né? PEN destitui advogado e quer desistir da ação para não beneficiar Lula. Olha que interessante. Então, o PEN destitui o advogado, que é o Cacai, o Antônio Carlos de Almeida Castro. O Alexandre de Moraes está dizendo não pode desistir, a ação já avançou. Então, o Alexandre de Moraes quer votar. Eu não sei se o Alexandre de Moraes quer votar para consolidar a jurisprudência ou para reverter a jurisprudência, porque também tem os interesses do PSDB. Agora a gente tem o Alckmin aí sem foro privilegiado, o Beto Richa sem foro privilegiado, você tem vários governadores. Michel Temer daqui a pouco estará sem foro privilegiado. Houve um movimento também muito importante que eu queria te consultar, Rui, que é o seguinte: 7 de abril era o prazo da desincompatibilização. Vários ministros que em tese sairiam para ser candidatos, que diziam que iam ser candidatos, ficaram. Moreira Franco ia ser governador do candidato ao governo do Rio. Virou ministro de Minas e Energia. O Kassab ia ser vice do Dória, continuou ministro. O Aloysio Nunes, esse já se sabia que ele não ia sair. Então tem muita gente com medo de sair do governo. Eles estão vendo essa máquina da justiça funcionar. A situação é uma situação dramática para muitos setores. Uma boa parte de setores importantes da burguesia. Que eles sabem que se saírem vão para a cadeia. Ou correm um risco sério, né? É um desmantelamento do regime político de conjunto, né? As pessoas que sempre foram especialistas em esperteza, eles ajudaram a armar uma arapuca para eles mesmos, né? É muito interessante, porque eles foram espertos. Vamos assim, olha, vamos dar o golpe para estancar a sangria. Só que não, será que eles conseguem estancar para sempre? Será que eles vão conseguir prorrogar esse golpe, olha, dizendo, tá difícil, né? Uma hora vai acabar. Mas foi um erro isso daí, né? O golpe não ia estancar nenhuma sangria. O golpe, né, nós já analisamos isso muitas vezes, o golpe se dirige, como em muitas oportunidades já aconteceu, a um desmantelamento geral do regime político. Nós chegamos nesse ponto. É como se na época do golpe de 54, contra o Getúlio Vargas, os golpistas não levassem em consideração que, além de tirar o Vargas, que era do PTB, eles tinham também que, pelo menos, modificar as relações com o PSD, que era um partido auxiliar do Vargas, que era o PMDB da época, né? Os golpistas já hoje, eles sentem uma necessidade imperiosa de fazer tábula rasa do regime. Isso significa afetar PSDB, PMDB, vários partidos fisiológicos, PTB e tal. E o que a gente está vivendo agora é parecido. Eles não estão se lixando muito se é PSDB, se é PMDB, se é isso, se é aquilo. Não estão. O que a gente percebe, inclusive, esses movimentos meio fascistas aí que estavam incitando ódio na internet, estão pedindo, não, agora é a vez dos tucanos, disso, daquilo. Teve um delegado que falou abertamente nisso, foi repreendido, mas a coisa continua. O que eu te pergunto é o seguinte: você falou que o grau de desconforto para a burguesia, para o establishment, tem que ser maior do que o de conforto. Como é que você avalia a resistência até agora? Porque ela me parece muito pequena, não sei qual que é a sua análise. Tem lá um acampamento, as pessoas estão lá heroicamente, tá? A Gleisi, o Lindbergh, o Requião acabou de ir lá na Polícia Federal, foram os governadores. Aí o Moro chegou e falou, olha, não vou deixar entrar nenhum governador. Ele está fazendo ali do jeito dele. O Lula está lá, inclusive, uma observação à parte, ele está lá sob a custódia dos bolsonaristas, né? Em Curitiba. Isso é outro problema que tem que ser... Todo mundo tem que prestar atenção. Não, o que eu vejo com um certo otimismo é que a situação de polarização cresceu muito com a prisão do Lula. Nós acompanhamos todos os movimentos que houve na sexta, no sábado, depois da decretação da prisão. O pessoal está... o sangue subiu a cabeça, há uma revolta generalizada. Muita gente não acreditava que o Lula fosse ser preso. Quando caiu a pessoa caiu das nuvens, teve aquele choque da realidade, houve um deslocamento imenso para a esquerda. E uma coisa que mostra isso com toda clareza é o seguinte:
durante todos esses dias aí, a extrema-direita, a coxinha e tudo mais, não apareceu. Eles Nem para comemorar, né? Nem para comemorar. Inclusive, houve vários episódios violentos, porque o pessoal perdeu a cabeça, né? E alguns se arriscaram pensando que era aquele oba-oba impulsionado pela Globo e acabaram se machucando mesmo. Por exemplo, em São Bernardo, o pessoal que estava lá, que uma boa parte eram operários metalúrgicos, botaram a polícia para correr de lá mais uma vez. Veio um monte de carro da polícia, guarda metropolitana, eles falaram fora, tá? Espantaram a guarda metropolitana. Não é que o pessoal estava naquela política de usar chapeuzinho, cantarolar um negócio. Claro. Não, o pessoal estava lá pronto para a guerra. Então, isso daí pode, e na minha opinião, deve ser impulsionado para se transformar numa grande manifestação contra a prisão do Lula. Na nossa opinião, o jogo não acaba porque o Lula está preso, né? É preciso pedir liberdade para o Lula. Mas fica mais difícil, né? Por exemplo, é mais difícil. Claro. Era mais fácil fazer no sindicato onde ele estava do que fazer no Paraná. E antes levar as pessoas lá. E antes, nós falamos várias vezes. Cadê a mobilização? O pessoal ficou esperando uma sentença judicial. Você não pode... Não é uma política séria ficar esperando uma sentença judicial. Você tem que agir, claro, mesmo que você acredite que a sentença judicial é possível. Quem sabe faz a hora, né? Já dizia... Agora, aqui está dando... O Fernando Magalhães está mandando aqui no Superchat o seguinte: parabéns ao 247 pela análise semanal do Rui. Cada vez mais espectadores na live. Queria dizer que a gente chegou aos 60 mil inscritos no canal, é um número muito bom, estamos caminhando para chegar... A meta é chegar aos 100 rapidamente. Então a gente sempre pede para todo mundo que está nos vendo no Facebook que venha para o YouTube. E quem está vendo aqui pelo YouTube que compartilhe e chame os amigos para assistir. Ô Rui, então é o seguinte, você acha que a mobilização ainda está muito aquém do necessário, né? Está aquém do necessário, só que, ponto altamente positivo, ela está crescendo e as pessoas estão se radicalizando, estão perdendo aquele pudor, né, que era estimulado pelo, não, vamos lá, o advogado, fulano, nada contra os advogados, que sempre trabalharam muito bem, mas ficar na expectativa de que um advogado vai resolver uma luta política é um erro. Você falou do Lula sob a guarda dos bolsonarianos. Você acha que o Lula corre o risco de ser assassinado na cadeia? Olha, não vou colocar nada tão extremo, mas eu acho que o PT e toda a esquerda, todos os setores progressistas têm que ficar muito de olho. Qualquer coisa estranha que acontecer, tem que aumentar o processo, denunciar. E como é que você vê, por exemplo, a decisão de ele só poder receber visitas um dia da semana? É um confinamento, né? É um confinamento, é uma tortura, né? Ele está sendo colocado numa prisão, uma espécie de solitária. Ele não é nenhum... Não é o fato de ter uma televisão que deixe que elimine esse fato, né? Ele nem está condenado ainda, efetivamente. Como é que ele não pode receber pessoas? Como é que se diz? O amordaçamento de uma figura política de proa no país. A figura política mais proeminente. Por falar nisso, Rui, o Datafolha vai fazer uma pesquisa no fim de semana e já está fazendo uma pesquisa sem Lula, que eu acho que é uma coisa criminosa. Por quê? Porque, na verdade, a Folha de São Paulo não pode substituir a Justiça Eleitoral. Você acha que o PT acertou ao lançar a candidatura Lula no dia de ontem? Acho fundamental. Não pode ter outra conversa. Seria uma capitulação total. Não tipo assim, deixa lá, tal, e fica, né? A direção do PT nesse ponto aí, e o próprio Lula, né, que é a posição dele, eles estão de parabéns por não terem recuado nesse terreno aí. Tem que manter, tem que exigir. A condenação em segunda instância, vamos relembrar, é inconstitucional, é um golpe contra a Constituição. Eu gostaria, inclusive, que um juiz como Lewandowski, quando fosse se pronunciar contra, falasse: isso daqui é um golpe de Estado. É um golpe de Estado. Agora, por que eles aceitam, que é a grande questão, né? Mas se é inconstitucional, é um golpe, o Lula é candidato, então... a prisão, a seu ver, vai ter algum impacto nos índices de preferência eleitorais do Lula, nas pesquisas, ou não? Ou você acha que as pessoas continuam votando no Lula preso? Na popularidade dele, não. Agora, as pesquisas e as eleições são coisas muito manipuladas, né? Minha opinião, inicialmente, é que
você tem uma pessoa da popularidade, da envergadura do Lula presa, e de uma maneira, e principalmente da maneira como foi feita, com todos os atributos de uma perseguição política pérfida, né, antidemocrática, isso tende a aumentar a popularidade e a preferência dele. Eu cheguei a conversar hoje cedo com um diretor de um instituto de pesquisas e ele me falou que a tendência é que o Lula cresça nos próximos dias. Uma colunista do jornal O Tempo teve acesso a um tracking, que é um levantamento diário que é feito pela internet e por telefone, e o Lula cresceu, né? Até por isso que a direita fica um pouco desnorteada, e houve até o fato do Chico Pinheiro, né, do áudio que vazou, do cara que apresentou a prisão do Lula na Globo, dizendo, o problema agora está com a direita, porque a direita também perdeu a sua bandeira, né? Bom, agora o Lula está preso, o desemprego não cai, o Brasil continua governado por ladrões, os candidatos da direita e do golpe não crescem, e aí? Quer dizer, qual que é o discurso agora? A corrupção não vai acabar? Não. Imaginemos que ela tenha acabado assim de mentirinha. Nada vai fazer o Meirelles crescer, o Rodrigo Maia, O Lula é o problema do golpe, né? Isso daí nós temos que entender. Preso, solto, participando da eleição, não participando da eleição, no centro do cenário político está a figura do Lula. O que você achou do discurso dele, do ponto de vista assim de discurso para a história? Você acha que ele se colocou bem ali? Eu não sou muito amigo desses discursos sentimentais, né? Na minha opinião, eu acho que um partido tem que ter um discurso para orientar a população a agir. Então, a discurseira na sexta, no sábado, não só do Lula, né, mas de todo mundo lá, era meio, na minha opinião, meio fora de lugar, né? É muito interessante isso que você fala, Rui, porque realmente foi um discurso sentimental. Ele voltou às origens, falou de uma greve e tal. Era mais até para justificar porque ele se apresentaria. Fala de uma greve em que os trabalhadores não resistiram por muito tempo. Ninguém sabe o significado dessa história da greve do Lula. Não, mas eu acho que é um pouco isso. Acho que é assim, quer dizer, que tinha uma expectativa de que fossem esticar e daqui a pouco as pessoas tinham as contas para pagar. Posso dar uma explicadinha? Lógico, por favor. Uma coisa para registro para a história. Vamos lá. Em 1978 teve a primeira greve no ABC, que saiu por fora do sindicato, né, depois da assinatura da campanha salarial. Foi a famosa greve da ferramentaria da Scania. E aí, em 1979, saiu uma greve plenamente desenvolvida. Não só no ABC, mas impulsionado pelo ABC, em São Paulo também os trabalhadores entraram em greve. É um momento de grande crise da ditadura militar. Tá. E a ditadura militar interveio no sindicato de São Bernardo do Campo, né? Aí ficou aquele impasse. O sindicato sob intervenção, os trabalhadores continuaram em greve, nem deram importância e tal. E o Lula acabou negociando um aumento salarial menor do que a categoria reivindicava e a devolução do sindicato em troca do fim da greve, o que não foi fácil de conseguir também. Aí o sindicato caiu num descrédito muito grande. Ele mesmo fala isso em várias oportunidades. Eu conheço porque nós já naquela época atuávamos na base de São Bernardo como oposição. Nós tínhamos vários trabalhadores nas metalúrgicas. Nós inclusive criticamos a política do Lula de acabar com a greve. Bom, os trabalhadores ficaram muito revoltados com a atitude da diretoria do sindicato e não queriam ouvir. Quando a diretoria do sindicato ia falar na porta de fora, que eles davam as costas, os boletins do sindicato, isso é um sinal, para quem conhece bem o movimento operário, sinal clássico de descontentamento, eles jogavam no chão, né? Se você vai distribuir um boletim e o chão fica cheio de boletins, os operários estão falando, olha, você pisou na bola, etc e tal. Aí eles pensavam, o próprio Lula pensava que eles iam perder a eleição sindical. Que seria aí um tiro na própria carreira política dele, foi um momento decisivo, né? Mas, pelas circunstâncias, não apareceu nenhuma oposição sindical séria para contestar, o sindicato lançou a chapa e se elegeu. Então ele usa isso para mostrar o seguinte, às vezes as decisões podem parecer erradas, mas no final dá tudo certo. Bom, eu queria contestar essa interpretação, até porque eu vivi aqueles acontecimentos. Eu acho que o que aconteceu lá, deles serem se dado bem, foi culpa dos setores oposicionistas, que não conseguiram montar uma chapa de oposição. Entendi. Nós, inclusive, tivemos esse erro.
eles poderiam muito bem ter se dado mal. Foi um golpe de sorte. Ou seja, aí você confunde isso com uma razão. Com uma razão. Não acho que haja nenhuma razão. Pode ser que você faça tudo errado. Isso aí não é... A política ela não é racional nesse sentido. Você faz tudo errado e no final, por algum motivo inesperado, as coisas dão certo para você. Mas o correto é você ter uma política eficaz, uma política que dê certo, né? Agora, tem uma questão que chegou aqui, que alguém falou e eu queria que você rebatesse isso. Como você falou, olha, se você estivesse no lugar, você jamais se entregaria, né? A pessoa fala assim, o Rui queria um banho de sangue no sindicato? Olha, aí o problema é esse, né? Aqui a gente precisa explicar uma coisa. Eu sou militante há muitos anos. Nosso partido, em greves, em ocupações e tudo mais, nós já enfrentamos essa situação mais de uma vez, né? A militância é isso daí. Ela pode enveredar, é uma possibilidade real que todo mundo que milita no movimento popular, não vou nem dizer todo mundo que seja revolucionário, nada. O Lula, ele mesmo fala que ele não é revolucionário nem nada. Mas todo mundo que milita no movimento de massas tem o seu momento em que as coisas podem enveredar para a violência. A ditadura reprimiu as greves do ABC. Teve repressão em mais de uma oportunidade. Lógico. É uma coisa que acontece. Você não pode esperar que você, sem se arriscar, pacificamente, você vai conseguir os resultados. Eu participei, o nosso partido participou de ocupações aí, onde as pessoas foram assassinadas pela polícia. É um horror. Mas, vamos entender, é parte da vida política. O que vai fazer? Pergunta para o MST quanto sangue foi derramado para eles conseguirem aí as centenas ou milhares de assentamentos que eles conseguiram. É verdade, você tem várias pessoas que foram sacrificadas ou mártires, o que seja. Conheci muita gente que morreu, foi assassinado, que foi morto pela polícia. O pessoal nem sabe quanto sangue foi derramado no Brasil, inclusive na chamada época democrática. É muita gente que morreu. No campo são milhares e milhares. Você conhece um cidadão, você vai numa reunião, conversa com ele, discute um problema político, dali 2 meses você recebe a notícia de que ele foi morto no meio da rua, numa cidade aí de Rondônia, do Acre, do Pará, por pistoleiros e ninguém nem sabe, não acontece nada com isso. Agora o clima está esquentando, né? A gente está tendo agora um protesto em Brasília importante, né? Porque a Universidade de Brasília praticamente parou sucateada, então os alunos estão protestando, professores. A gente está chegando o caldeirão está fervendo. Está fervendo, né? Está fervendo. Essa é a minha avaliação. Onde isso vai dar, a gente não sabe ainda. Algumas pessoas tinham receio, Rui, de que também a radicalização poderia ser usada como pretexto para uma intervenção militar aberta. Se os militares ameaçaram o Supremo, e o Supremo, por exemplo, revisse a questão da prisão em segunda instância, será que não viria um regime militar? Não, os militares estão ameaçando o país. Eles estão ameaçando o país, claramente. Agora, o Brasil, e nesse ponto, o Brasil, quero dizer, o povo brasileiro, não esses alienígenas aí de Miami que usam a camisa verde e amarela, mas não gostam do país. O Brasil tem que escolher, ou abaixa a cabeça para os militares, e isso daí pode facilmente nos levar a uma nova ditadura, como eu vivi na minha juventude. Vai cedendo, vai cedendo. Uma coisa hedionda, ditadura, né? Uma coisa monstruosa, né? Uma ditadura onde eu conhecia um monte de gente, eu era jovem, inexperiente, não sabia de nada, conversava com pessoas, você falava, por ingenuidade, a ditadura, a pessoa regalava os olhos e começava a suar. Era um clima de terror até psicológico, parecia um filme de terror. Muita gente não sabe disso. Quer dizer, ou a gente enfrenta, ou abaixa a cabeça. E eles vão avançando. Eles vão avançando cada vez mais. Eles não vão parar porque está todo mundo bonzinho. Apostando na institucionalidade. Não, eles deram o golpe de Estado num governo contra o qual eles não tinham nada, fora o fato de ter uma política social, fora o fato de não querer aplicar, vender tudo para o estrangeiro, um governo que não fez nada, o governo, né, não há como eles falarem, não, esse governo aqui estava modificando a ordem política, nada. É um golpe sem provocação nenhuma.
Nós vamos acreditar que pessoas que dão um golpe sem nenhuma provocação, eles vão nos poupar porque nós somos bonzinhos? Não, o governo PT nesse sentido foi bonzinho. É o que o Lula fala, o pessoal não gosta. Se você não rezar pela cartilha deles, né, até o fundo, você cai. Agora, isso deixa uma lição para futuros governos, né? De esquerda, de direita, de centro, do que seja. Ou criam os mecanismos de proteção institucional do país ou vão ser vulneráveis a qualquer momento, né? Mas a melhor proteção é o próprio povo. É o povo. Não, mas então... É o medo que eles têm do povo. Não, mas se não estimular o medo de povo, se não houver mobilização permanente, se não houver uma valorização democrática... Por exemplo, essa questão das cláusulas pétreas, isso é uma grande educação. Um ministro do STF ir à televisão e falar que as cláusulas pétreas não são absolutas, isso é uma falta de vergonha na cara total. Ou seja, o Brasil não tem mais Constituição, não, só para vocês saberem. Não tem mais. E rasgar a Constituição justamente naquilo que ela mais interessa ao povo, que são as garantias dos seus direitos enquanto cidadãos. Diante do Estado opressor. Diante do Estado opressor. Diante do Estado opressor. Ô Rui, como é que você viu a reação dos presidenciáveis, né? O Boulos estava lá puxando resistência, foi para os acampamentos, a Manuela idem, né? Então foram solidários. Os de direita, naturalmente, alguns comemoraram, tal. O Alckmin foi de um extremo cinismo na linha A Lei é para Todos, né? A Lei é para Todos. A Lei é para Todos. Filme de quinta categoria, agora. Exatamente. E o Ciro está dizendo o seguinte, não podemos chamá-lo de preso político, mas talvez a sua condenação seja injusta. Eu quero te fazer uma questão. Quando um político é preso, segundo diz o Ciro, injustamente, isso não o transforma automaticamente em preso político? Porque, por exemplo, o político ele está na categoria das pessoas que disputam o poder. Segundo o Ciro, ele foi condenado injustamente. Com essa condenação que ele considera injusta, ele não pode disputar mais o poder e está preso. Obviamente, ele não tem que ser chamado, então, de preso político? Ou dá para ser político preso que não é preso político? Não, essa declaração do Ciro Gomes é uma canalice. Todo mundo sabe que a prisão do Lula ela tem um único objetivo, que é remover a oposição do cenário político. Né? É uma manobra à la Egito. À la Egito. Onde o partido majoritário do país foi suprimido. E agora você tem eleições onde ganha sempre o candidato minoritário. Os que podem ganhar. É um outro golpe de Estado. É um golpe de Estado em cima do golpe de Estado. Né? O Ciro não pode alegar ignorância dos fatos e, portanto, a colocação dele é cínica e é uma colocação canalha. É muito interessante você dizer isso. E, aliás, eu estou lembrando da entrevista que ontem deu o Mercadante aqui. Quando se faz isso, é muito parecido com a sua colocação, que é uma tentativa de você transformar uma minoria em maioria. A minoria que não consegue ganhar a eleição, ela vira maioria, por quê? Porque a grande maioria não pode participar. Para juntar com isso que você fala do Ciro, tem uma questão interessante. Ele está querendo visitar o Lula. Se bobear, o PT até deixa, né? Vai lá, recebe, aquela coisa. Eu acho que não vão receber. Mas que custa, né? Mas aí ele quer visitar agora. E aí ele fala que só vai discutir com frente de esquerda se houver uma pauta comum. Que seja o emprego e tal. Ou seja, se a pauta mais importante para ele é o emprego, deixa de ser a questão democrática. Ele não está considerando o Brasil já não democrático. A percepção que passa, e eu acho que é isso que está criando um grande problema aqui, ele está querendo ser a maioria de uma minoria. Talvez seja isso, né? Ele acha que ali ele vai... Essa colocação de que o problema do país é o emprego, é o desenvolvimento industrial, que vários candidatos falam, inclusive Boulos e Manuela Dávila, isso é tudo uma colocação... Se fossem uns garotos de universidade, eu diria que é ignorância. Mas como ninguém é ignorante, eu digo que é uma tentativa de jogar fumaça nos olhos da população. O que está em questão no Brasil hoje é o golpe do Estado, a destruição da Constituição, o poder. Quem tem o poder vai determinar se vai ter emprego, não vai ter emprego, se vão vender, se vão comprar, se vão desenvolver, se vão fazer retroceder. Ou seja, a democracia vem antes. A política vem sempre antes das questões econômicas nesse sentido. Rui, você
sempre colocou que o papel do PCO era não lançar uma candidatura, né? Porque era um momento de unidade em torno do Lula. O Lula está mantido candidato, mas vai ter toda uma pressão para que ele não seja candidato. Nesse contexto, você não vai rever a sua posição de eventualmente ter uma candidatura presidencial pelo PCO? A princípio, não. Apesar de que nós ainda não nos pronunciamos, que a gente achou que é cedo, nós estamos na campanha... de resistência, Estamos né? na campanha de resistência e tal. Mas eu acho aqui que a nossa opinião continua sendo a mesma. A eleição é uma grande farsa política. Ela vai ser uma farsa política, inclusive se o Lula participar, porque todo mundo acha que todo problema consiste em que o Lula participe da eleição. Mas não é verdade. Se ele participar da eleição, isso aí não vai resolver a crise. Por quê? Porque vai ser uma guerra, né? Você imagine toda essa imprensa monstruosa aí que nós vimos na época do golpe, atacando o Lula, o PT, caluniando, inventando histórias até inverossímeis. Você imagina depois se a pessoa for eleita, né? Pode haver golpe, pode haver todo tipo de chicana judicial. Isso daí não é uma coisa simples que nós estamos enfrentando. Tem pessoas dizendo que se você vier a ser candidato, o PCO crescerá muito, e tem também a Denise Leal dizendo que você deveria disputar a Câmara Federal. Né? Mas enfim, de alguma maneira vocês também têm que disputar no campo institucional. O partido vai lançar candidatos. O que nós estamos analisando é o problema da candidatura presidencial. Nós vamos lançar candidatos em pelo menos uns 12 estados do país a governador, mas provavelmente mais. O João Aurélio Travassos está lembrando aqui, Rui, o seguinte: o Ciro tinha um discurso de que não ia deixar Lula ser preso, até declarou que iria sequestrar Lula para uma embaixada. Enfim, agora está todo tranquilão com essa político, né? Com essa prisão do Lula, né? Bom, vamos falar um pouco. Não dá para a gente prever o que vai acontecer com o Lula. O caldeirão está fervendo, está esquentando, tudo isso. Vamos falar da questão internacional. Bom, logo depois que o Lula falou, a Gleisi subiu lá no palanque e disse que o inimigo interno a ser batido é a Rede Globo. Nomeou a Rede Globo como inimiga. Bom, aí um dia depois, um cidadão chamado Mark Weisbrot, que é de um think tank americano, um pesquisador, falou que a participação dos Estados Unidos, não mais no golpe, hein? A participação dos Estados Unidos na prisão do Lula é evidente. O que ele disse? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos municiou os investigadores brasileiros para que eles prendessem o Lula. Que isso vai aparecer. Quase disse que o Lula é um prisioneiro dos Estados Unidos. Teve alguém que falou isso aí abertamente. Exatamente, aqui dentro. Bom, nesse contexto, você não acha que está faltando para a esquerda, em vez de ficar denunciando o Globo, Lava Jato, não sei o quê, denunciar o papel dos Estados Unidos? Denunciar o papel dos Estados Unidos, do imperialismo. Do imperialismo, de maneira geral. Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra. Todos esses que estão levando o Brasil na bacia das almas, o capital de maneira geral. Porque, por exemplo, aí a gente estava falando disso ontem, aí chegou a notícia de que abriu-se uma investigação no Equador contra o Rafael Correa. Idêntica, a mesma coisa. Ou seja, daqui a pouco o Rafael Correa pode estar preso, daqui a pouco mais um. Toda a esquerda latino-americana vai em cana, né? E aí nada disso foi organizado. Cristina Kirchner, a Dilma. Agora começam a ir para cima da Dilma. Ou seja, é um movimento que vem de fora, né? Por que eles têm tanto receio em apontar o dedo para o império? Por que eles... não, veja bem e tal. Todas as vezes que eu perguntei, não foi uma coisa assim... Por exemplo, você pega na Turquia, o Erdogan. O Erdogan fala que a tentativa de golpe lá tem a participação dos Estados Unidos. Será que esse tipo de... não seria pedagógico para ensinar a população? Eu acho que é abaixar a cabeça diante da opinião da imprensa, né? E da direita. Porque vão dizer que é conspiração, que é isso? A famosa conversa, né? Falar que é teoria da conspiração, que é uma expressão que dá a entender que no mundo não tem conspiração. Todo mundo conspira o tempo todo contra todo mundo. Exatamente. E aí o pessoal fica assim, eu já vi a direita falando, né? Nós usamos muito a expressão imperialismo, né? Uhum. Aí entre os direitistas, assim, e falam com aquela ignorância habitual deles, né? Grosseira, eles falam assim,
E imperialismo, que coisa mais velha e tal. Bom, imperialismo tá aí. Tá aí. Nós vamos ver agora na Síria, se o que está se desenhando se concretizar, nós vamos ver o que é o imperialismo. Exatamente. A Wanda e o Antônio estão dizendo que a gente está vivendo uma nova Operação Condor, né? Na ditadura mataram vários líderes, e alguns que não eram nem tanto de esquerda, hein? Que eram só mais ou menos nacionalistas, né? Foram assassinados. Até inclusive, gente do staff do Pinochet foi assassinado. Pois até gente do staff militar, né? Exatamente. Então, qualquer pessoa que eventualmente se oponha pode eventualmente ser colocada em risco. Vamos falar da questão internacional, Rui. Como é que você vê, por exemplo, esse risco de confrontação, de confronto entre as potências? Né? A gente está chegando a um limite ali, porque os Estados Unidos declararam guerra comercial à China. O Trump viria aqui à América do Sul para dizer o seguinte: olha, não façam negócios com a China, que nós somos o parceiro preferencial. Aí não vem, porque a questão da Síria esquentou muito. Não é trivial, né, um presidente dos Estados Unidos cancelar uma participação, a primeira visita na América Latina, se não estivesse acontecendo algo de muito grave, né? Então a gente falava antes do programa, talvez aconteça uma guerra ainda hoje, de hoje para amanhã. Como é que você está vendo esse cenário, Rui? A impressão que dá, assim, à primeiríssima vista, né, é que o chamado governo secreto norte-americano, por falar em teoria da conspiração... Pentágono, o quê? Departamento de Estado? Os serviços de inteligência, os setores militares e tal, eles estão impulsionando uma guerra por procuração dos países do Golfo Árabe contra a Síria, né? Apoiados pelo imperialismo. O imperialismo talvez, a princípio, não entrasse diretamente na guerra, mas usasse... apoiasse com bastante força, que eles não fizeram até agora, a Arábia Saudita para abrir a guerra contra a Síria. Porque a derrota da Síria é uma derrota muito humilhante, né? Muito humilhante, abre uma crise na dominação imperialista no Oriente Médio muito grande, né? Isso aqui é muito interessante, eu vou trazer só notícias deste momento para que vocês saibam a gravidade do que a gente está falando. Olha, urgente, acabou de sair aqui na agência Sputnik. Rússia veta resolução da ONU para abrir inquérito sobre armas químicas na Síria, né? Os Estados Unidos acusaram a Síria de uso de armas químicas contra a própria população. Enésima vez. Os Estados Unidos que fizeram a intervenção na Síria, que deixou 10 milhões de refugiados, matou 400 mil pessoas. Aqui agora outra notícia. Grupo de ataque dos Estados Unidos, liderado pelo porta-aviões Harry Truman, se dirige ao Mediterrâneo, né? Bom, dias atrás houve um ataque a uma base aérea síria e já se soube que foi por Israel. A gente vinha dizendo, né, o Trump, alguns dias atrás, ele falou o seguinte: não, vamos sair da Síria e tal, vamos deixar que outros façam o trabalho. Ele falou, pô, legal, os Estados Unidos agora estão pulando fora. Aí, dias depois, tem o ataque à base aérea, sabe-se que o ataque é de Israel, existe uma força, uma pressão muito grande de Israel nos Estados Unidos, né? Aí o Trump, ontem, teve uma ação do FBI contra o advogado do Trump na campanha presidencial. Será que o Trump não é um presidente refém dessa máquina de guerra americana? Talvez ele até gostasse de pular fora da Síria, né, de fazer a América para os americanos, de fazer um governo simplesmente nacionalista. O Trump, na campanha, ele falava coisas interessantes. Ele falava o seguinte, até de um jeito meio popularesco de falar, ele falava assim: por que a gente não pode se dar bem com a Rússia? Exatamente isso. E aí, toda vez que ele dava uma declaração, depois ele tinha que fazer um gesto mais violento. Quando ele sinalizava que ia ter uma distensão, por exemplo, dias depois ele teve que anunciar a mudança da embaixada americana em Israel para Jerusalém. Agora ele anuncia que vai embora da Síria e agora está quase em guerra, né? Parece que ele está sendo chantageado pela máquina de guerra. É a minha impressão, mas queria te ouvir sobre isso. Eu acho que é seguro isso daí. Isso tem acontecido desde o começo do governo. Apesar do governo ser ideologicamente de direita, nós sabemos que os que representam os interesses dos bancos, do imperialismo mundial, não são as pessoas que elegeram o Trump. O Trump então, ele entrou um pouco na contramão desse processo todo, né? Todo mundo sabia que
se a Hillary Clinton ganhasse, o negócio na Síria, por exemplo, em outros lugares, ia esquentar rapidamente. Olha que interessante, Rui, aqui, olha, o Zé Paulo Brizola fala, o Trump é um fantoche arrogante, nunca sairia perdendo da Síria. É um louco, né? E aqui, o Fernandes da Silva Filho fala, há um conflito entre Israel e Irã. Porque se os Estados Unidos saem da Síria, Rússia e China reconstroem a Síria, também com a influência do Irã, muda o equilíbrio de forças ali. Muda. A derrota do imperialismo na Síria já mudou o equilíbrio de forças, eles estão tentando reverter essa situação, né? Reverter. Mas o que aconteceu é bem transparente, porque o que está dando margem a toda essa atividade bélica é a denúncia do uso de armas químicas. Isso daí todo mundo sabe. Que é fake news, né? Que é um pretexto forjado, bem e mais. Primário, né? Primário, escandalosamente forjado. Como é que você acha, o Rui, que essa... Fizeram isso? Quem fez isso daí? Se houve realmente esse ataque, se não for foram os americanos. Uma invenção, foi os americanos ou sauditas. O famoso false flag, né, que eles chamam. False flag, exatamente. O Rui, como é que você vê, por exemplo, esse conflito muito pesado entre as grandes potências, essa confrontação China, Estados Unidos, Oriente Médio, de que maneira o Brasil está sendo afetado por isso? A impressão que a gente tem também, por exemplo, o Temer uma vez deu uma declaração que eu acho que foi muito sincera, porque o Temer, assim, aquela coisa, né? Ele é um personagem que às vezes a gente se pergunta como é que nasceu um personagem assim como o Temer, mas teve um dia que ele teve um ponto de sinceridade, ele falou, olha, se a Dilma tivesse aceito a ponte para o futuro, talvez ela estivesse no governo até hoje. Eu pessoalmente acho que não. Não, sim, mas ela poderia ter se desmoralizado politicamente e tal, com o próprio eleitorado. Mas a impressão que a gente tem é que o Brasil está sob uma ameaça muito pesada. E eu fico pensando, quem coloca essas ameaças? De que maneira estão sendo colocadas as ameaças dos Estados Unidos contra o Brasil? O que eu vejo, por exemplo, é um Supremo Tribunal Federal ameaçado pela Globo, que eu acho que é um agente dos Estados Unidos aqui, pelos militares e também pelos americanos, de alguma maneira, né? Não sei se você acha que faz sentido essa tese. Sim. Eu acho que a política do imperialismo norte-americano na América Latina não é apenas, embora seja muito importante isso, uma política de reorganização econômica para salvar vários setores capitalistas que estão em crise. É uma política também de realinhamento político. Porque se os norte-americanos vão enfrentar, né, isso que eles chamam de ameaça russa, ameaça chinesa, o Irã, a Síria, porque da Síria... Eles têm que ter aliados, eles têm que ter quintais. Eles têm que ter uma base que apoie. E principalmente, uma coisa que você não pode ter numa guerra é bagunça dentro de casa, né? Você tem que botar o pessoal na linha para você poder brigar fora de casa. E aqui seria a casa dos Estados Unidos, né? Tem duas perguntas interessantíssimas aqui. O Cleiton Silva fala, não seria interessante, por exemplo, Rússia e China entrarem na jogada contra o golpe do imperialismo americano? Ou será que isso pode acontecer naturalmente? Será que essas potências adversárias dos Estados Unidos vão começar a jogar na América Latina também? Eles estão jogando já. Só economicamente, né? Do ponto de vista diplomático, militar, são mais tímidos, né? Não é? Eles não têm condições, por exemplo, de impor um veto aqui, como eles estão tentando impor um veto na Síria. Vamos ver também se eles têm condições de sustentar esse veto na Síria. Vamos ver agora, o Putin é como todo mundo já falou, jogador de xadrez, né? Vamos ver como é que ele responde a essa nova jogada. Eu acho que ele vai segurar um veto na Síria, que é o que ele está colocando aqui. Mas, por exemplo, eles estão dando apoio, né? E é um apoio muito importante ao governo do Nicolás Maduro na Venezuela. Eles fizeram vários acordos aí para dar sustentação. Na época do Chávez, venderam armas para a Venezuela, para armar o exército venezuelano. Agora, aí tem a grande questão, né? Os militares brasileiros, eles não percebem a ameaça ou percebem e acham que o Brasil é um país fraco? O general Etchegoyen, ele participou de uma palestra no Instituto Fernando Henrique Cardoso e falou, olha, o Brasil é um país que cometeu o seu grande erro ao assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Basicamente, eu acho que ele disse o seguinte, olha, já que nós somos fracos, é melhor ficar amiguinho, quietinho. Um erro ao não assinar.
O grande erro teria sido assinar. Assinar. Não vi essa declaração. Isso foi tem umas semanas que chamou muito a atenção em função disso. Muitas pessoas se perguntam, mas e os militares? Será que talvez os militares brasileiros tenham uma visão de o Brasil é um país frágil, fraco, é melhor ficar amigo de quem é mais forte do que querer confrontar? Eu acho que o imperialismo, particularmente o imperialismo norte-americano, tem um trabalho muito intenso, muito bem organizado de cooptação de oficiais das Forças Armadas brasileiras, né? Aí eu acho que uma boa parte das Forças Armadas é confusa, confunde esse patriotismo de chanchada lá Bolsonaro, né, com a defesa da soberania nacional. Acho que é muita demagogia, porque eu vi, por exemplo, quando houve os exercícios militares na Tríplice Fronteira, o Vilas Boas fez questão de falar várias vezes que não estava hipotecando a soberania nacional, que todo mundo ia vir desarmado. Quer dizer, isso indica que dentro das Forças Armadas há uma certa pressão no sentido contrário. Só que eu acho que os que fazem pressão não perceberam que são os próprios militares do alto comando que estão loteando o país, né? Eu vou ler um comentário aqui do Rodrigo Rigo, dizendo que o Brasil precisa de um governo comunista para se transformar na nova Rússia das Américas, ou numa nova China, quem sabe, né? Com certeza. Um governo que fosse um governo dos trabalhadores seria um governo bem mais forte. A questão é como fazer, né? Depois de tanta destruição, né? O Brasil é um país muito importante. Dos países oprimidos e atrasados, ele é um dos mais desenvolvidos. O imperialismo ele tem um receio muito grande com o Brasil, inclusive porque dependendo de como as coisas acontecerem no Brasil, isso influencia toda a América Latina. Claro. Por isso que essa batalha em cima do Lula é tão importante para o imperialismo, né? Neutralizar o Lula, né? Neutralizar a esquerda, de um modo geral, né? Isso que nós temos que entender isso daí. O Lula é o alvo imediato, né? Primordial, mas o objetivo é impedir que a esquerda brasileira tenha poder no país. Eles já fizeram de tudo, o sistema eleitoral é proibitivo, etc. e tal, mas não conseguiram conter o PT, que com uma política ultramoderada acabou, né? Comendo pelas beiradas, foi chegando. Comendo pelas beiradas, foi chegando, foi fazendo. Muito bom. Ô Rui, então a gente vai estar aqui na semana que vem, a gente está batendo em 1 hora de programa, muita gente nos assistiu hoje, né? Praticamente 5.000 pessoas aqui ao vivo. Semana que vem o clima, com certeza a gente vai ter muitas novidades para debater, locais e internacionais também. Queria te agradecer muito e pedir a todo mundo que está nos vendo aqui para se inscrever no canal no YouTube, compartilhar, ativar as notificações e ajudar a fazer com que essa nossa TV possa crescer para ampliar a conscientização. Alguma mensagem final? Uma coisinha que não foi falada aqui que é muito importante. O PT está chamando o pessoal para ir a Curitiba. Né? Então, pessoal, quem puder ir para Curitiba, quem não puder, trabalhar nas redes sociais, em todos os lugares, convocando o pessoal a ocupar Curitiba. Vamos transformar Curitiba numa panela de pressão aí. Eles colocaram o Lula na cadeia, vamos transformar o que eles fizeram numa grande panela de pressão, vamos ver se eles aguentam. E aí você tem lá o prefeito querendo proibir a chegada dos ônibus, tudo mais, que viveu num estado completamente... ditatorial. Ditatorial, né? Ditatorial. É inacreditável o que se conseguiu no Brasil, né? Um país que ia relativamente bem, né? Graças a essa cooperação jurídica internacional, o Brasil vai se convertendo aí numa ditadura cada vez mais aberta, né? Exatamente. Você viu as cenas de repressão lá em Curitiba, do pessoal levando bala, feridos lá em Curitiba? Hoje? Não, isso no dia que Lula chegou. No primeiro dia eu vi. É isso, gente. Então, muito obrigado a todos. Daqui a pouco a gente vai ter o programa Léo ao Quadrado com o Estopa. Vamos falar muito do caso do Chico Pinheiro, né? E aí a gente ainda tem o Gessé e o Boa Noite nesta terça-feira aqui. Obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Gostaria de chamar todas as pessoas que nesse 1 ano e meio têm lutado contra o golpe de Estado, que têm lutado em defesa dos seus direitos democráticos, que têm lutado contra as reformas criminosas do governo Temer e dos golpistas, a apoiar a campanha de assinatura do Jornal 247. Isso por um motivo muito simples.
Porque a principal arma de todos aqueles que estão lutando é a informação. Em particular, porque os golpistas, os poderosos, os ricos, dispõem de gigantescos meios de comunicação, que são verdadeiros monstros da desinformação, e a única maneira de combater essa desinformação é com uma informação própria, independente, falando a verdade à população e desmascarando as mentiras que têm sido contadas em todo esse período. Pesadão para tumultuar, porque o programa estava muito bonzinho, só com entrevista com artistas e tal. Então nós trouxemos um artista da concepção da alma humana, Ivan Valente. Obrigado por ter Prazer vindo. estar aqui com você, muito. Satisfação, Ivan. Grande. E logo de cara, admiração é mútua. E logo de cara, você ajudou a fundar o PT, passou por todo o processo de fundar o partido e tal, e hoje é uma das vozes potentes do PSOL, né? A luta é a mesma, a indignação é a mesma. O que mudou da fundação do PT para a fundação do PSOL? Olha, primeiro, nós passamos aí, antes da fundação do PT, cerca de 14 anos de ditadura na resistência, né? Fundando organizações socialistas, enfrentando a repressão, a tortura, a prisão. Você foi preso no DOI-CODE também? Fui preso político, fui condenado a 3 anos de prisão pela Lei de Segurança Nacional. Nós tivemos 2 greves de fome. Dessa ditadura que é legal, que o pessoal fala que é legal. Ditadura de 64. Ou que não existiu, né? Que não existiu, foi a Revolução, né? Foi uma ditadura mesmo, você não tinha voz, não tinha vez, entende? Era censura, era tortura, era perseguição, mesmo que o nosso medo é que volte. Que volte. Essa é a questão, né? E quando o PT quando apareceu a ideia da esquerda, ainda no regime militar, né? Ela foi uma ideia genial, porque você estava saindo da ditadura, um movimento de anistia, você tinha um movimento sindical potente, que foi liderado pelo Lula, né? Você tinha a Igreja Católica Progressista, da Teologia da Libertação, e essa amálgama, né? Essa esquerda revolucionária, o sindicalismo novo que surgia, combativo, e essa igreja progressista, digamos assim, formaram uma ideia de superação dos velhos partidos. Primeiro da dicotomia MDB-Arena, que era uma coisa muito... Era o partido sim e o partido sim, senhor. Aí você começa, então, a ter liberdade. Então, alguns queriam continuar com partidos tradicionais. Então, o PT nasceu de baixo para cima. Nasceu com muita força, com muita energia, né? Então, foi um momento histórico. Criou a maior liderança popular da América Latina, pelo menos. Que incomoda até hoje, inclusive. Que incomoda até hoje. Então, o Lula tem um papel histórico. Eu fui fundador do PT e permaneci lá por 25 anos. Né? Ele era o projeto da sociedade brasileira, porque diferente dos partidos anteriores, que tiveram papel histórico também, como o Partido Comunista Brasileiro, o próprio PCdoB e tal, o PT nasceu com a ideia de um partido de massas, entende? Incorporando uma grande base popular e social, né, que culminou com aquela eleição de 89, em que o Lula quase chegou lá. Quase chegou lá. Quase, entendeu? E se talvez tivesse chegado lá naquele momento, nós teríamos tido uma ruptura. Porque só no comício ali da Praça Charles Miller, no Pacaembu, tinha 1 milhão de pessoas no comício final. Né? Só que a direita se organizou, né, em torno do Collor, da Rede Globo de televisão, entende? E atropelaram o processo. Mas o PT cumpriu um papel histórico, né? Isso é fundamental. Agora, posteriormente, certamente há um desgaste, porque a chegada ao poder a todo custo, né, ela é feita à custa do rebaixamento do programa, ou seja, você deixa de lutar por questões estratégicas e que atacam as bases de sustentação de um governo de classe, né, e você passa a tentar alcançar o poder buscando aliados que são espúrios, que são a velha
política no Brasil, rebaixa o programa, entra no financiamento privado de campanha, que é no que deu depois todo esse processo. Só se fala em corrupção, se o maior mal do Brasil fosse só a corrupção. Não é a dívida pública, né? Não é a falta de uma reforma agrária, de uma reforma urbana. A falta de interesse político das pessoas. Exatamente, também, né? Isso aí é a despolitização da política. Né? Para você que é um cara que se formou na luta de classe, na luta política mesmo, né? Na coisa do engajamento político, não é, como você se sente? As pessoas falam, eu não ligo para política, eu não quero me envolver, porque também as pessoas elas não entendem o político falando muitas vezes, né? O meu povo, principalmente quando a gente está conversando, eles falam, mas não sei o que faz um deputado estadual, um federal, e é tudo muito confuso. Para eles, um deputado federal, de repente, é o cara que pôs a estradinha ali na viela, que pôs a iluminação no poste, que é uma coisa que não tem nada a ver mesmo com a profissão do vereador ou o que seja, né? Para nós, veja o seguinte, é aquela velha frase do Bertolt Brecht, né? Assim, o pior analfabeto é o analfabeto político. É aquele que não sabe que o preço do arroz, do feijão, tem tudo a ver com a política, né? Então, a política brasileira foi feita na base do clientelismo político. Então, você muitas vezes troca o seu voto por um saco de cimento, por uma promessa de emprego, por uma dentadura, né? E você fica dependente desse fisiologismo político, né? Desse clientelismo, como a gente chama, que é a velha política. Mas a maioria das pessoas são carentes, né? A culpa não é da população. Você não a culpa não é da população, não. É que a máquina, o sistema funciona, aquilo, o povo precisa sobreviver. Então, há uma pobreza, uma imensa concentração de renda, de terra, de riqueza e de poder também. E o que acontece? O sujeito vai levando aquele que ajudou um pouco aqui, ajudou um pouco ali, e tem uma participação política que seria a cidadania dele mesmo, ainda é baixa, a exigência de cidadania e de direitos, e é por isso que essa elite econômica e política que não tem projeto de nação no nosso país, domina com a ajuda dos seus meios de comunicação de massa e certamente com o poder econômico que eles têm. Então, agora falando da comunicação de massa, né? A comunicação de massa tinha que tá fazendo essa ponte para a massa, né? Ou seja, as pessoas estão ali só sendo enganadas com 60% da audiência da novela. Quando ela ligasse um jornal nacional, um jornal da Record, um jornal dessas emissoras, ela poder ser informada de verdade sobre os candidatos, sobre a plataforma política, né? E o que a gente vê é um desserviço. Por exemplo, o que eu vejo é desumanizando algumas pessoas e humanizando outras. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Dória, ele tem família, ele tem filha, ele tem esposa, e aí se conta a história da esposa dele e tal. O Haddad não. O Haddad é um cara que nunca teve esposa, nunca teve família. Você acha que... E isso tem relação também com a novela. Como as pessoas veem a vida um pouco como uma novela, a maioria, não todas. Você acha que também tem um jogo desse da mídia de verdade, de contar a história e humanizar alguns candidatos e outros não? Certamente, a mídia ela é seletiva em tudo. No que ela publica, na imagem que ela quer passar, nas ideias que se passam, né? Essa é a questão chave. Eu quero até dizer o seguinte, depois da queda do regime militar, nós tivemos uma fase em que política se discutia em alguns programas de televisão, do Ferrez. Por exemplo, eu me lembro do programa Ferreira Neto, né? Lá atrás, na Record. Ele levava 4 parlamentares lá e a gente quebrava o pau. Entendeu? Das 11 à meia-noite e meia lá, de ideias e tal. Isso foi tudo desaparecendo. Foi. Agora você tem um analista político. Se você ligar uma Globo News principalmente, que é a TV a cabo, aí então eles botam 7, 6 pessoas lá para falar exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. E para interpretar os fatos da maneira que eles querem. Então eles não levam os atores e os agentes políticos, né? E de outro lado, isso que você falou, né? A realidade política, ela é transmutada, né? Ou para novela, entende? Ou veja, esses filmes sobre a Operação Lava Jato, né? Isso aí devia ser Operação Lavagem de Cérebro, porque realmente é um foco em algo. Quem acompanhou, eu acompanhei porque eu fui da CPI da Petrobras,
Entende? Eu acompanhei de perto todos os depoimentos. É lógico que tem uma imensa manipulação política ali. Agora essa série O Mecanismo do Padilha, entende? Feita num momento especial, que é essa aí da condenação do Lula, e numa série da Netflix que a Globo está atrás. Então, tudo isso forma opinião. Tanto que foi feita até porca, né? Porque é uma série feita às pressas. Para quem produz série, que nem eu já produzi para televisão, já fiz para TV a cabo também, eu sei que é tudo corrido ali, os atores estão mal ensaiados, os cenários são ruins, a série é mal feita por ter a direção do Padilha, tudo é uma série até mal feita. Parece que ela foi corrida mesmo. E o poder, né, Ivan, é geralmente quem edita, né? Não é nem de quem conta a história, é quem edita a história, né, que tem o poder. Então, cada palavra que é dita ali, entende? Tem uma imensa responsabilidade. Eu vou citar uma só, no caso da série, no Mecanismo. Ele põe na boca do Lula, do personagem do Lula, na história, a frase do Jucá. Do Jucá. Entende? A sangria. Para estancar a sangria, com o Supremo, com tudo, etc. Isso tem um imenso peso. Você não pode falar que isso é uma ficção. Isso aí já é um embuste, entende? Porque a ficção é ficção mesmo. Você pode falar, mas você não pode botar historicamente, no momento que está se vivendo no Brasil, você dá essa conotação, aí sim você está praticando uma enganação. Uma enganação. Né? E não tem o outro lado, né? Porque tirando a mídia independente, que é o que você também fez há muitos anos, e essa mídia que a gente faz hoje, né? Tanto aqui na TV 247, ou como nos jornais, ou nos blogs que a gente escreve, nos Instagrams da vida, não se tem uma mídia independente com voz forte para poder bater de frente com isso, né? Até que no momento ser de esquerda virou xingamento, né? Você tem que começar a se explicar por que você é de esquerda e por que você se importa com o próximo, né? Tem um rapaz que eu estava vindo pro programa semana passada, e um rapaz passou por mim e falou: você já percebeu que só rico se importa com pobre? E aí eu falei para ele, nunca percebi que só rico se importa com pobre, até porque não paga um bom salário, né? Se constrói uma mansão de R$1 milhão, mas não quer se pagar R$1.000 por mês pro pedreiro, né? Então eu não acho que rico nunca gostou de pobre. Inclusive eu acho que as pessoas, a classe média, a classe alta, a maioria, né? Não todos, tem uns salvaguardas aí que vão pro céu também, né? Se o céu não tiver a outra direita lá, né? Mas tem uma minoria que até que participa também, que se importa com o próximo, mas eu acho que nessa questão de luta de classe, o Brasil perdeu até a vez de briga de classe mesmo. O Brasil entrou numa coisa de esquerda e de direita, e as pessoas nem sabem muito o que é a direita atual do país, né? O que é essa extrema direita ou a direita. Eu vi que você tem Quando eu fui pesquisar sobre você, eu vi vários vídeos na internet, e todos os vídeos tem briga. É impressionante. Todos os vídeos alguém está brigando com você. É os mais acessados. Isso. Moralista é bancada da bala. Isso, e os caras estão lá, defensor de bandido, Ivan Valente, não sei o quê. E tem 100 e poucos mil visualizações. Quando você está falando de uma aplicação de uma lei, quando você está falando do trabalho seu, né, na bancada, tem ali 500, 600 pessoas. A gente tem uma verve mesmo por causa, assim, você acha? Sim, veja. Primeiro essa questão que você levantou aí, de esquerda e direita, né? Quando a gente, lá no parlamento mesmo, né? A gente tem uma simbologia que vem da Revolução Francesa. Então, os jacobinos ficavam à esquerda no parlamento e os girondinos à direita. Isso acontece lá em Brasília. Acontece, né? A direita vai para lá. Quando um militante, um parlamentar de esquerda vai para outro, o que você está fazendo aí? É mesmo? Então, essa questão, eles quiseram dizer, não existe mais esquerda e direita. Ao contrário, vai ver que ela repolarizou. O problema é saber o que é ser de esquerda, né? E é aí que vem um pouco a divergência no começo da sua a interpretação agora, a última. Por exemplo, essa questão da democratização dos meios de comunicação é poder. Então, talvez tenha sido uma das maiores. Alguns pensam que nós saímos do PT só por causa do mensalão e tal. Isso é verdade também, mas é só uma parcela da verdade, porque a gente nunca recebeu dinheiro de empresa. E isso te dá uma imensa liberdade para você defender ideias, projetos, programas, etc. Mas nós saímos também porque rebaixaram o programa. Então a gente falava para os nossos ministros do PT, que foram da comunicação, ou então quem mandava, falava assim, ó, se você não democratizar os meios de comunicação, se não quebrar o monopólio dos meios de comunicação, não vai ter democracia.
ter, velho. Mas não vai ter mesmo. Não vai ter o debate, não vai ter o debate amplo, porque, como você falou, para você sobreviver como uma mídia alternativa, não é simples, porque eles são financiados, eles são o poder econômico em si, né? Então, na verdade, realmente, nós temos uma situação em que essa polarização, em 2013, eu diria que foi a esquerda começou um movimento pelo passe livre, era a esquerda esse movimento, e a direita apareceu, saiu do armário, entende? E é uma direita com visão fascista mesmo, tem um setor que acabou no bolsonarismo aí agora. E até destrinchou agora nos cartazes que estão pelas ruas aí, de pessoas no pau de arara, tudo, o negócio está defendendo tortura, como o Bolsonaro faz, entende? Como vários delegados e PMs são parlamentares lá, pregam abertamente. Teve um que falou que no meu tempo não tinha isso, que eu usava o pau de Guatambu e o rabo de tatu para bater. Eu acho que isso aí é uma coisa também inerente ao brasileiro, assim, sabe? A gente foi colonizado também. O autoritarismo. Né? O autoritarismo. E aí no desespero também se busca essas soluções que são mais simples. Mas também você não acha que a esquerda também tem uma culpa muito grande de reproduzir o discurso o tempo todo do Bolsonaro? A gente não fala do Boulos, sabe? A gente não fala do Lula, a gente não fala... Agora, né, o Lula acabou sendo detido, não vou falar em preso porque eu não acredito que isso é uma prisão, isso é um sequestro, né? Falar nisso, o que você faria se você pudesse mandar uma carta hoje pro Lula? O que você falaria na carta? Bom, olha, nós saímos nós construímos um partido junto, nós fomos companheiros de fundação, participamos 25 anos, tivemos 4 mandatos no PT, entendeu? E foi um momento de muita tristeza sair do PT em 2005. Foi muita tristeza. Demorou muito para você decidir? Demorou. Teve 10 assembleias no meu mandato. Nossa. Muito sofrimento. Então, por quê? Porque o PT é grande, o PT cumpriu um papel histórico muito importante. O Lula é uma figura que vai estar aí para sempre na história, como Getúlio e tal, entendeu? Ou como Perón na Argentina. Entendeu? Eu acho que é mais pro Perón, né? Agora, certamente houve muitos erros na condução do PT, por isso nós saímos, porque houve um rebaixamento programado. Mas agora, nós não podemos agora, nesse momento, em que há um avanço da direita, há mentira, há uma manipulação da justiça, há uma politização do judiciário, mas ficar contra nós, a intervenção militar, você não vai ser solidário. Nós tivemos lá em São Bernardo os 3 dias, entende? E o pessoal, uma pessoa dos seus dirigentes nacionais, do nosso candidato Guilherme Boulos, que é também líder do MTST, nós fizemos questão, pelo contrário. O dia que decretaram a prisão do Lula, os primeiros a chegar a São Bernardo foram os militantes do MTST, que o Boulos está para envolver o prédio dos sindicatos metalúrgicos. Então, nossa mensagem hoje é de solidariedade e também de uma reflexão histórica, né? Nós estamos fazendo história. Essa prisão do Lula é história. É história. Entende? Como foi a fundação do PT lá atrás. Eu espero que a gente consiga reconstruir, é o que eu quero falar, um projeto de esquerda que tenha a mesma força, a mesma esperança, o mesmo despertar que nós criamos lá na década de 80, com aquele volume de gente na rua e com uma força, né, com uma energia, como diz o Gilberto Gil, assim, que vem de baixo do chão. E você também não acha, Ivan, que a questão do PT, do PSOL também agora, né? Eu vejo muito isso no PSOL também, mas principalmente no PT. Eu acho que 90% do PT e 10% do PSOL, que essa atitude, que as pessoas metem o pitaco mesmo, metem o palpite, tudo, porque é um partido que é que nem família, você se sente próximo. Por exemplo, o Lula foi no Capão várias vezes, foi no Campo Limpo várias vezes, né? Nenhum outro candidato a presidente foi na nossa região, mas ele foi várias vezes, e muitas vezes que ele foi sem mídia, sem nada, ele foi encontrar com militantes lá, com pessoas para falar de políticas culturais e tal. O pessoal também tem essa coisa de enraizar dentro das comunidades, de ter a base também. Aí você não acha que é por isso também todo mundo dá palpite, acaba criticando, porque o cara se sente pertencente àquilo. Como o cara vai criticar um PSDB se eles estão tão distantes, né? Eles moram no castelo de Grayskull, entendeu? Ou então no Alto de Pinheiros. No Alto de Pinheiros, né? É verdade. O PSDB e os outros partidos são partidos de elite. O que nós não podemos negar, apesar de erros que foram cometidos no governo,
do Lula e da Dilma, é que é um partido popular, entendeu? É um partido que nasceu de baixo para cima, entende? Então, é a ideia do partido de massas, entende? E eu achei que o discurso do Lula em São Bernardo, ele foi absolutamente simbólico, Ferrez. Foi, né? Porque eu estava lá do lado dele e vi, assim, quando ele falou assim, os meus amigos gravatinhas me abandonaram. Então ele lembrou do tempo que ele comia lá o mocotó ali na esquina da rua Baço, lá do sindicato. Ele voltou para a origem lá, né? Ele deu uma girada e falou, meus companheiros são da esquerda, os companheiros operários e populares, etc. Quer dizer, eu acho que o poder é uma coisa mais complexa. Não queremos simplificar o que é chegar ao governo e o que é exercitar um programa. Porque você tem contradições, você está em minoria no parlamento, nós sabemos tudo isso. O problema é que você tem que tentar fazer, você tem que avançar. Você não pode ter promiscuidade com aqueles que depois são o poder econômico. Então, o que eu diria é o seguinte, eu queria que o Lula tivesse sido mais um Mandela, você está entendendo? O cara que sai, foi uma tristeza ver a direita ter conseguido, via meio de comunicação, mesmo manipulação da justiça, esse carimbo ruim que eles tentam desestruturar a esquerda. Os nossos esquerdistas, quem acha que a gente não devia estar apoiando o Lula, porque eu respondo da seguinte maneira, outra do Brecht, quando foram buscar os operários, ninguém falou nada, né? Quando foram buscar os socialistas, ninguém falou nada. Quando foram buscar os judeus também. Depois não tinha mais ninguém para reclamar. No gueto de Varsóvia... A direita sabe o que faz. No gueto de Varsóvia foi assim, né? As pessoas foram pegando os guetos e foram matando e controlando, e as pessoas foram deixando, né? Exatamente, não houve uma resistência. Então, nesse momento, é a democracia que está em jogo, é a ideia de um projeto de esquerda. E ser de esquerda, como diria o Drummond, falando assim, vai ser gauche na vida, entendeu? Então, boa referência. É fantástico essa palavra. Você adotar um lado, entendeu? Ter um espírito de classe. Né? E saber que você está lidando com um imenso poder de dominação de classe. Rapa, você está na TV 247, programa ao vivo, Ferrez e Construção, com Ivan Valente. Você que chegou agora, a nossa audiência aumentou agora uma parte a mais. Então você que chegou agora, nós estamos tumultuando, falando de tudo aqui, beleza? De política. Vamos entrar na parte que eu quero voltar na parte da ditadura agora para perguntar para o Ivan, mais uma vez aqui, para a gente entrar nesse assunto mais profundamente. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aí, viado. Faz favor pra nós aí, certo? Mana, Mina, Mona, que tá aí do outro lado. Se inscreve no canal, não custa nada, dá um likezinho pra nós aí, dá uma curtida, toca esse sino aí, compartilha, tumultua, e a gente pede até pra você mandar pro seu inimigo, beleza? Pra poder abrir a cabeça desses também, que eles estão precisando ver o Senhor Jesus, certo? A questão da ditadura que eu queria te perguntar, Ivan, é o seguinte, a gente tem risco de voltar uma ditadura diferenciada, você acha, com essa ascensão de alguns idiotas que ficam repercutindo na internet, aí a coisa dos generais, do exército e tal. Você acha que a gente tem risco? Claro que não vai ser aquela ditadura que teve antigamente, tal, do código, mas pode ser um novo tipo de ditadura, né? Olha, a ditadura militar de 64... ela vinha no bojo de uma estratégia do próprio imperialismo americano. Não tinha uma ditadura só no Brasil, foi na Argentina, foi no Uruguai, foi na Bolívia, foi depois no Chile, com o Salvador Allende, que foi a maior resistência. Então, o que acontecia? Era um projeto. Então, os nossos militares derrubaram o João Goulart para implantar um projeto mesmo, entendeu? Que era um projeto anticomunista, a Guerra Fria. Aí você pergunta, volta-se a isso? O general Vilas Boas, esse comandante do Exército, ele nunca poderia, um dia antes do julgamento do Lula, pressionar o STF, dizendo que nós não toleraremos a impunidade e tal. Ora, impunidade eles é que tiveram, entendeu? Com os torturadores, os brilhantes Ustra da vida, esses caras ficaram impunes com tudo que eles fizeram, e eles nunca agiram. Então o que acontece? O que devia ter acontecido? Um governo que tivesse força, que fosse democrático, demitiria na mesma hora o general, mandaria ele para a reserva, entendeu? Mas
o que acontece? Isso alimenta na sociedade esse pessoal de extrema direita. Então você pode, na lógica da intolerância, do ódio, né, que é uma coisa muito ruim na sociedade, porque essa polarização não tem um diálogo programático, um diálogo de saídas para a sociedade e assim por diante. Ele racha até famílias, como você sabe, nas redes sociais e tal. Então, a gente vai perdendo amigo no processo, vai perdendo parente. Não, você tem que ter condições de dialogar sobre o futuro do país, entendeu? Agora, o que acontece é que eu acho que não há um projeto da direita da mesma forma que foi a ditadura militar, mas há um projeto da direita. Porque o programa deles, que é isso, fazer a reforma trabalhista, tirar direitos dos trabalhadores, direitos previdenciários, a sua aposentadoria, entende? Achatar o gasto público, que é você congelar o gasto público de educação, saúde, moradia e transporte por 20 anos. Por 20 anos. 20 anos. Tudo isso aí é feito por vários governos seguidos, né? É uma das coisas que nos governos mais populares do Lula e da Dilma ainda aconteceu também, lógico que em menor escala, porque havia uma reação interna. Mas aí eu vou te questionar. Então tem um plano, sim, de construção de nação, só que é de desconstrução. Né? Existe um plano, porque se vai continuando sobre vários governos, né? A gente tem um plano, só que é um plano de desconstrução, que nem a formação do lobby agora, que virou um trabalho, cara, ser do lobby, né? Que até agora eu não entendi nada. Como que é aprovado? Lá no Congresso semana que vem, profissionalizar o lobby nos Estados Unidos. É exatamente isso. A coisa ruim pode puxar dos Estados Unidos, né? Educação, transporte não se puxa dos Estados Unidos, né? Exatamente. Olha, nós temos... Olha como uma coisa diferente. Em 88, nós fizemos uma Constituição em que o melhor sistema único público universal de saúde, o SUS, é ótimo. Só que ele não é aplicado porque o dinheiro é desviado para pagar juros da dívida pública. Nos Estados Unidos, o Obama tentou botar um SUSinho, entendeu? Com muito menos abrangência lá. Então, nem tudo aquilo que o Juraci Magalhães falou lá atrás, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Não, entendeu? Não é mesmo, entendeu? Então, na verdade, você pode construir um outro projeto. Você estava falando de... Bom, então eles têm um programa, que é o que? É um programa dependente. É um programa que você sempre vai correr atrás. Precisamos trazer investidores. Para isso você mantém a taxa de juros lá em cima. Um cartão, quem tem um cartão pode pagar 400% ao ano. Se ele estourar o cartão. É um absurdo aquilo ali, entendeu? Quer dizer, você alimenta uma especulação financeira ao invés de aplicar na produção, na geração de emprego e renda. Inclusive, aí a gente volta na questão da mídia. Isso não é tratado na mídia da forma certa também, né? Porque eu lembro que no meu blog, no canal do Facebook, eu postei explicando a coisa do cartão bem simples. Falei, vou explicar para vocês. Se você comprar uma camiseta de R$100, você vai pagar 250%, 300% em cima dessa camiseta. Exatamente. Então você vai pagar R$400. Aí o cara, não, mas como? Aí eu fui mostrando as contas, e aí depois as pessoas colocaram embaixo, muita gente, obrigado. Nunca ninguém me explicou dessa forma. Né? Agora, quando a mídia mostra, ela mostra de uma forma com os gráficos, e parece que todo mundo no Brasil fez faculdade, não essa faculdade moderna, vamos falar a verdade, faculdade antiga, porque essa moderna aí, eu não sei para onde vai tanto advogado, Ivan. Eu não sei onde vai ter tanto escritório, e eu não sei onde vai ter tanto problema trabalhista e judiciário para o cara poder trabalhar, né? Porque é uma fábrica também de fazer gente formada para poder entrar em que caixinha, né? Eu vou te contar uma história, seguinte, eu fui proponente da CPI da dívida pública no Brasil, né? A dívida pública é o seguinte, não é ruim um país se endividar. Por exemplo, se você faz uma dívida para gerar um empreendimento, ou você faz uma dívida, uma necessidade da sua residência, ter uma geladeira, é bom, porque você vai ter conforto e tal, você vai ter indo pagando. O problema da nossa dívida é que quanto mais você paga, mais você deve. Porque os juros é desse tamanho. Entende? Ele é um mecanismo de transferência de recursos do Brasil para o exterior. Então, no ano passado, foram 510 bilhões de reais de juros, né? Todo o gasto com a Previdência é 450, é isso que eles querem fazer a reforma, que distribui renda para milhões de pessoas. Então, entender esse mecanismo, mas você não consegue colocar isso na televisão, que é o que você falou. Eu fui na CPI,
A minha CPI não teve nenhum jornalista durante 7 meses. Nossa. Entendeu? Eu convoquei o Malan e o Palocci, que eram os 8 anos de governo do Fernando Henrique e os 8 anos de governo do Lula, para falar como é que o Brasil deu um salto mortal na dívida pública. Quer dizer, como ele se endividou tanto em empréstimos, em juros e tal. Sabe o que aconteceu? Eles combinaram para não vir. Nenhum veio pelo seguinte, que aquilo lá ia mexer com a Bolsa de Valores e com o mercado internacional. Então é um tabu. Você não vai ouvir falar em dívida pública na Globo ou em qualquer empresa. Porque é algo que tem a ver, por que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para isso, para aquilo, tem a ver com isso. É complexo um pouco, né? Mas nós temos que explicar dessa maneira. Dessa maneira. Explicou o cartão de crédito. Porque senão as pessoas também, como que vai voltar a cobrar da pessoa votar certo, se não explica o trabalho, né, que é feito. Bom, a gente tem aqui muitos comentários e perguntas. Não gosto de ler, vocês estão ligados que eu não gosto de ler celular, na frente das câmeras, tudo viado, mas não tem como. Eu vou pedir pro cara mandar sinal de fumaça, aí do Capão é longe, Grajaú é longe pra caramba. Boa noite, ele pediu, o Alisson Tel, certo? Ele falou que você pediu a CPI da dívida pública, que leva 50% do dinheiro brasileiro para os banqueiros internacionais, porque não foi para frente essa CPI, e se você pretende colocar ela em pauta novamente. E na Colômbia eles fizeram a CPI descobrindo que 80% da dívida... No Equador, então? 80% da dívida era corrupção, e aqui no Brasil foi arquivado. E ele mandou perguntar sobre isso, o Alisson Tel. Então, a consequência foi... A comissão, no dia da votação, foi 8 votos contra e 5 a favor nosso. Nós perdemos. Mas o que nós fizemos? O relatório nós enviamos para o Ministério Público, tinha 1000 páginas de análise. Só que o Ministério Público até hoje não acionou o Supremo Tribunal Federal para as ilegalidades e irregularidades que foram cometidos na contração da dívida. É porque não tinha nenhuma questão sobre o Lula lá, só eles adiantavam. Eles adiantavam logo. O Ministério Público não para adiantar essas coisas. Entendeu? Então, é isso que aconteceu. Não sei, o que ele perguntou no final? E ele perguntou na Colômbia, no Equador, eles fizeram descobrir. No Equador. No Equador foi isso, que eles fizeram, eles cancelaram 70% da dívida. Há cerca de 10 anos, no governo do Rafael Correia, foram 10 bilhões de dólares, o que para o Equador é muito dinheiro. Sobrou dinheiro, por quê? Porque tinham contratos ilegais. Então eles cancelaram, entende? E obtiveram um grande ganho, mostraram que era possível você canalizar esse dinheiro para o gasto público que interessa. Que interessa. Nós temos mais 2 perguntas aqui. Leandro Lab, meu representante no Congresso, #Ivan Valente, pessoal, queria que ele fosse candidato a governador. Olha, estão te tumultuando. E esse senhor é sensacional. HP Macena, falou HP Macena. Esse senhor é sensacional, já tive o prazer de trocar algumas palavras com ele, certo? Então o pessoal aqui está chegando em peso. Agora tem uma outra pergunta aqui da Vera Araújo Lula. Já estão. Será que é Lula? Já incorporou. Eu vi na internet hoje um blog de ultradireita. Eles são criativos, cara. Ele falou assim: pôr o nome Lula no sobrenome é fácil, eu quero ver cortar o dedo. Olha a maldade dos caras. A gente tem hora que tem que rir desses caras. Como uma pessoa de valor como o Ivan Valente consegue conviver com tantos deputados asquerosos no Congresso? Será que dá vontade de vomitar? E aí eu vou inventar, vou falar a Vera Araújo, como que fica seu estômago nisso tudo, né? Perante a questão do vomitar. Eu uso bastante aí o omeprazol, para dar uma cobertura. Para dar uma cobertura, né? Brincando com a Vera. Mas eu acho que o importante lá é você manter a sua identidade, os seus princípios, o seu respeito. Nós lá, então, eu tenho com 5 mandatos de deputado, é o seguinte, a gente não tem rabo preso, então você pode pegar esses caras, enfrentar, por exemplo, no Código Florestal, Vera, nós tivemos que enfrentar, tem uma bancada ruralista de 150, 200 deputados. Eles se elegem, eles têm muito dinheiro, eles são contra a demarcação das terras indígenas, eles são a favor da pistolagem no campo, eles formam milícias no campo, onde morre padre, camponês e etc. Eles são pesados. Além de tudo, eles incorporaram tudo que é na área de costumes, viu, Ferrez? Que é o seguinte, eles são machistas,
eles são homofóbicos, entendeu? Eles são racistas. Então, eles incorporaram esse... E depois você que é protetor de bandido? Entendeu? E ainda te apontam como protetor de bandido. Não, e vários deles têm processos, entendeu? São bandidos, né? Então, essa é a questão. O problema é que ali é o parlamento brasileiro. Então, eu não acredito que mudanças expressivas sairão por votação no Congresso. Mas é preciso ter alguma resistência no Congresso que te ligue com o movimento real dos sem terra, dos sem teto, dos estudantes, das mulheres, de todos os setores organizados da sociedade, porque aí você faz uma ponte. É isso que nós fazemos lá. Isso é que nos dá o estímulo de participar ainda no Congresso Nacional. Você tem uma tarefa a cumprir lá, como o Guilherme Boulos liderou o MTST até agora e tal, ou o MST, os seus líderes todos. Agora, não é fácil, porque é uma convivência forçada, são os partidos. Agora, tem o parlamentar civilizado e tem a barbárie também. Tem a barbárie. Né? Mesmo que ele seja de direita, às vezes ele tem todo um esmalte, digamos assim, né? Tem todo um verniz, um rebusque, político e tal. E tem aqueles que querem revogar o Estatuto do Desarmamento, quer armar todo mundo. O cara que relatou ontem o Sistema de Segurança Público, que é o coronel Alberto Fraga, ele foi pego, ele que botou a mentira da Marielle Franco, nossa querida vereadora assassinada. Que já passou de um mês. Já passou de um mês, que agora, né? E ele pegou qualquer fake news ali e botou que ela era amante de traficante. Do VP e tal, do Marcinho. Falou as maiores barbaridades, está sendo processado, enfiamos ele no Conselho de Ética da Câmara, e vai ser obrigado a conviver. O cara está lá, você vai no microfone defender contra o projeto dele e tal. Mas é sem dúvida, esses caras só sentem o peso quando existe um forte movimento de massa na rua. De massa na rua. Isso é que importa, viu? Aí sim, se você deixar pela maioria parlamentar, se achar que você só com maioria parlamentar, com costura interna, você resolve grandes problemas da nação, resolve. É um erro. E tem que bater nesses caras no argumento também. Claro. Porque o cara vem falar uma questão dessa pra você, que nem da Marielle, você tem que bater de frente, porque ela não começou a morrer naquele dia, ela começou a morrer antes, quando você não bate de frente com o argumento. Você deixa esses caras ficarem dando esses argumentos nojentos, sem embasamento nenhum, entendeu? Então tem que bater de frente. O cara fala um argumento, eles falam, não, peraí, meu amigo, eu vou te explicar, se você não sabe, qual que é o argumento certo. Eu costumo falar, Ivan, que toda vez que um menino morre na quebrada, esse menino já começou a morrer quando ele nasceu, nos argumentos dos comerciantes ali envolvidos com os policiais, com os justiceiros, né? Com alguns justiceiros, alguns policiais que começam a falar, trombadinha, se ficar aqui no comércio a gente tem que matar. E aí a sociedade contrata a milícia, e a sociedade empodera esses caras. A sociedade fala, é mesmo, vagabundo você tem que matar. Então começa a morte desse menino ali ainda pequeno, com 2, 3 anos de idade. Quando ele completa 12, aí o cara toma a decisão final. Já está estigmatizado. Já está estigmatizado. Agora, outra coisa que eu vou te perguntar. Aí vamos falar dos bandidos de social, né? Que eles usam black tie. Será que a gente vai chegar a morrer, cara? E não vai ver ninguém do PSDB preso, velho? Ontem eu fiz um discurso na tribuna, quando eu li que o Alckmin foi mandado, tiraram ele da Lava Jato, né? Eu falei o seguinte, os tucanos são protegidos pelo IBAMA. Eles não vão para a gaiola. Boa. Então, é o seguinte, o Azeredo, que foi meu colega deputado lá, foi senador, foi governador de Minas, ele está enrolando a justiça de tudo quanto é jeito e tal. Só agora que o STJ disse que vai condenar, ele está para fazer 70 anos e aí diminui a pena pela metade, tem um lance. Ele não vai, ele vai seguir. Todos do mensalão estão condenados. Então, o Zé Dirceu está cumprindo pena de mensalão até hoje. Todos cumpriram aí, o João Paulo, o Genuíno, né? Ele não, ele está lá, está ali, entendeu? E tal. Esse esquema do Paulo Preto, que o cara. Esse sujeito aí, ele é um operador de caixa, assim, de anos a fio. As contas na Suíça são 113 bilhões de reais já constatados com contas na Suíça. Aí estão os grandes, o Alckmin, o Serra, os senadores deles não são incomodados. Mas a justiça, nesse caso, e o Aécio Neves não precisa nem dizer, né? Porque ele falou assim, você me manda esse dinheiro aí, eu mando buscar um cara
Que a gente pode matar. A gente pode matar. Eu fico pensando na tia dele assistindo isso aí. Falando, mas é meu filho, né? Aí ela ligando pra irmã. Que era o primo. Né? Ela falou, ligando pra irmã, seu filho foi matar meu filho. Mas só se ele buscar o dinheiro, né? Exatamente. E a mãe deve ser mafiosa também, né? Não, foi uma loucura. Sem querer falar da mãe dele, mas ela já sofre o suficiente por ser mãe Mas dele. é interessante, viu, Ferrez, que isso vai aparecer, e a gente tem sentido aí, esse sentido de injustiça e de procedimento direcionado da justiça. No caso do Lula, ficou muito patente, isso vai aparecer nas pesquisas. Por que, que o Temer se livra, por que, que o Aécio, que são os casos mais conhecidos, né? E isso mostra que a nossa justiça também, o julgamento do STF, o voto da ministra Weber, que deu uma pirueta jurídica, né? E no final, veja, se você está julgando um presidente da República, você tem um texto constitucional que diz que ninguém pode ser preso. Está lá na Constituição, não importa se você concorda ou não, mas está escrito. Então é a lei. Aí ela fala, não, em nome da colegialidade. Aí eu pergunto, o pessoal da tua quebrada sabe o que é colegialidade? Não, inclusive aquele negócio, a gente estava esperando a Globo colocar os pontos para a gente saber o que... Tem uma hora que a Globo colocou, Lula é condenado, aí depois ela voltou atrás, porque aí teve mais uma conversa, e aí ela teve que tirar. Agora, deixa eu te perguntar, quem que nós vamos acreditar, cara? Na Mãe de Ná, no Nostradamus ou no Romero Jucá? Assim, quem sobrou pra gente poder ter fé? O Mãe de Ná já foi. Né? Já foi, né? Qual que é o outro? Nostradamus. Nostradamus é aquele... Isso ficou os livros, né? Agora, o Jucá é o profissional. Ele é um profissional. Esse é o maior profissional da política do Brasil. Porque ele é de um estado em que você compra votos escancaradamente, tem 400, 500 mil eleitores. Então ele sempre será senador, ele está com foro privilegiado, sempre garantido. Né? A mulher dele acho que é prefeita de Rio Branco, né? Então, esse aí é o cara, que escapole daqui, dali e tal, porque ele conseguiu ser líder de todos os governos que passaram nos últimos 30 anos. 30 anos. Ele é o cara. Ele é o padrinho do negócio. Ó, chegaram as últimas duas perguntas aqui. Eu quero agradecer a imensa audiência que a gente está tendo aí. Uma audiência fenomenal. Muita gente mandando. A gente vai ler só duas, mas chegaram 23 perguntas. Maurício Baulé, como tirar a democracia da tutela do judiciário? Né? Sheik Fares, Ferrez, admiro o seu programa e o seu trabalho, obrigado, Sheik. E o Clementes Neto, eu nunca vi um entrevistador que fala tanta besteira, parece que está no boteco de 5ª categoria. Muito obrigado, é isso mesmo que a gente quer, certo? A gente fala muito. Ele não lê só os bons os elogios, ele não lê as críticas. Não, tem que ler as críticas. Aqui a gente não é que nem a Veja, não, que nem o Azevedo, esses caras não. A gente lê as críticas. Muito obrigado, eu vou tentar falar de uma forma mais postulada. Quero dizer que estou embasado eticamente para poder conversar com vocês também, mas eu não consigo ficar assim muito tempo, então, viado, se você não gostou, entra no do Bolsonaro que você vai ver um monte de coisa legal lá. Ele xingando o negro, ele montando palanque de... Bom, não vamos dar ibope para ele. Melhor, entra no Boulos que você vai aprender alguma coisa, certo? Agora, até me perdi aqui, o Maurício Baulé, como tirar a democracia da tutela do judiciário? A questão realmente, Maurício, é o seguinte, o que é o judiciário? Porque o poder legislativo, ele é eleito, mal ou bem, o Ulisses Guimarães falou uma frase até isso, ele falou assim, aqui não chega amador, o cara que chegou aqui é porque ele já sabe das coisas, entendeu? Já sabe o que pega. Entende? Ele pode ser um fisiológico, clientelista, um corrupto, um revolucionário, ele chegou lá. Mas ele foi eleito de alguma forma, ele tem alguma legitimidade. E de 4 em 4 anos você renova isso. O cara tem que ir lá, ir atrás, papapá e tal. O judiciário, o Ministério Público também, assim, o cara presta um concurso, às vezes com 23 anos, 24 anos, geralmente é de uma classe média alta, o médio cursou uma muito boa faculdade de Direito, estudou bastante, então ele vem com um pensamento muito da classe média conservadora também. Não todos, é óbvio, tem um juiz pela democracia, tem gente muito boa aí. Eu estou falando assim, a tendência. É ele ter uma visão muito moral e esse papel do julgador. Então, você separar a política, separar a vida, né, para julgar, entende? É um erro crasso. A justiça
tem lado e tem classe. Se você pegar no Brasil inteiro, né, quem está no campo sabe perfeitamente disso. Entende? Se você ocupa uma terra, que nem o acampamento de São Bernardo, lá. Ora, se você não tivesse ocupado um terreno que está vazio há 30 anos para especulação imobiliária, não teria tido a vitória que teve as pessoas morando. 4 terrenos foram dados a 5 mil famílias que estão na rua. Então, que só queriam pagar por aquilo, que ninguém está pedindo nada, deixa bem claro mais também. Mais sagrado que o direito à propriedade é o direito à vida. Então, a dignidade humana. Então, isso são conceitos políticos. Então, o que acontece? Você achar que o judiciário, os 3 poderes são harmônicos, como assim? Você está vendo um estapeamento no STF? Está 6-5, está rachado no meio, com concepções diferentes e tal. O que ocorre? O judiciário nem sempre tem razão. Então, eu acho até que deveria ter uma reforma do judiciário. Entende? E em vários países tem eleição direta para juiz. Entende? Então, você concursa e depois faz. Mas não é só essa a questão. É o conceito mesmo. A interpretação da Constituição, ela é muito vaga. Está aí o Supremo. Nunca, se fosse pela interpretação da Constituição, o habeas corpus do Lula tinha saído. Entendeu? Então, tudo isso nós temos que lidar, porque se achar que a justiça ela vai estar sempre do lado dos pobres, não é verdade, é o contrário. A tendência, ela está para nós ela é cega. Do poder econômico. Para nós realmente ela é cega. Eu quero agradecer, Ivan, muito obrigado. Foi muito bom nosso bate-papo. Acho que um monte de gente aprendeu um monte de coisa legal. Foi um prazer. Certo? Então, um prazer estar com uma pessoa do nível do Ivan. 7 décadas de luta e dignifica muito a batalha que a gente está aí no começo. Nós somos os moleques no começo, batalhando, e mostra que a gente tem muita caminhada. E ele ainda tem muita caminhada também para transformar esses caras de barro em bronze, que tem que lapidar esse povo pela cultura, pela militância. Certo? Vou ler um trecho aqui e depois eu vou falar do livro, que é de costume nosso. Este comprador também não gosta das lojas organizadas, onde tudo está catalogado no computador. A organização mata a alma do sebo, tirando do cliente o prazer de se defrontar com as raridades no meio do imenso entulho do material impresso. O bom comprador não pergunta ao funcionário se ele tem este ou aquele livro, nem ele sabe exatamente o que quer, porque é infinito o campo do seu interesse. Tenham interesse. O nome do livro é Herdando uma Biblioteca, do Miguel Sanches Neto, certo? Tenham interesse, não percam o interesse nas coisas. Nós vivemos em tempos muito estranhos e bicudos. Nesses tempos, é muito importante que as nossas opiniões surjam e apareçam. Daí que eu acredito que a imprensa, essa imprensa que nasce da base, essa imprensa democrática, essa imprensa que se esforça para sobreviver, seja apoiada. Por isso eu apoio o 247 na sua luta por sobreviver.